mesma demorei a entender o que estava acontecendo, porque no começo eu achava que eu só não tava, sei lá, gostando do que eu tava fazendo na hora, só que foi aumentando, ao ponto de eu... Que nem uma panela de pressão, assim. Muito. Ao ponto que eu, tipo, de manhã eu não queria abrir meus e-mails, sabe? Eu sabia que eu ia ter que voltar pra faculdade, mas eu não queria recomeçar. Pra mim era uma ideia muito difícil de aceitar, sabe? Depois de 7 anos de estudo, já no mercado de trabalho, no dia seguinte eu acordei com um coração leve. Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Cláudia. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Ila. Vocês já viram ela no vídeo onde a gente fala sobre preconceito. A Ila é minha amiga há mais de... 10 anos? 10 anos? Mais de 15 anos até já. Enfim, a gente se conheceu na escola francesa no Rio de Janeiro. Então a gente queria fazer um vídeo falando sobre a transição de carreira, porque a Ila recentemente fez uma escolha assim super importante que vai mudar o curso da vida dela, né? Que é a mudança de direito. Ela já estava trabalhando como advogada e agora ela decidiu que vai começar uma nova carreira, né? Vai começar uma nova faculdade de moda. Então eu quero conversar um pouco com ela hoje para ela explicar um pouco, enfim, porque eu acho que tem muita gente que passa por esses questionamentos, né? Tem muita gente que não está satisfeito na sua profissão e que pensa em mudar de carreira, de profissão, mas às vezes é uma decisão super difícil. Então, se a gente puder ajudar pelo menos algumas pessoas, uma pessoa já tá bom. Então, vamos começar? Então, Ila, conta pra gente o que te fez decidir por direito, fazer a faculdade de direito. Então, na escola, né, porque tava chegando perto da época que a gente tinha que escolher o que a gente ia fazer na faculdade, eu tinha várias dúvidas. Eu sempre desenhei, eu tenho várias pessoas na minha família que são artistas, inclusive minha mãe, que é estilista, e criava vestidos de noiva e era professora de moda no Rio. E então eu sempre hesitei muito entre seguir por esse lado mais artístico, mais pra moda, ou fazer algo mais estável, e eu vou botar várias aspas, porque eu tô repetindo um discurso que era o discurso um pouco dos meus pais na época, que associavam direito a uma certa estabilidade, que não é necessariamente verdade. Mas enfim, era o que me foi repassado na época. E eu hesitei muito porque eu sabia, minha mãe, ela sempre foi muito honesta sobre o mercado de moda comigo. Por mais que eu adorasse, eu passava muito tempo com ela, eu adorava ficar no ateliê, ela também nunca escondeu o lado difícil, o lado competitivo, entre outros, desse mercado. Então, depois de muita reflexão, eu decidi fazer direito na França, e se eu não gostasse, eu migrava depois pra moda. Mas foi assim que eu cheguei em Paris. E como que funciona a faculdade de direito na França? É que nem no Brasil ou tem alguma diferença? Eu não sei, eu não consigo muito comparar porque eu fiz todos os meus estudos de direito na França, mas assim, foi um pouco complicado porque foi uma mudança de país, uma mudança de mentalidade. Por mais que a gente tenha feito tenha ido pro liceu francês, escola francesa, a gente ainda estava no Brasil. Então a gente estava cercado de franceses, mas com uma mentalidade mais abrasileirada. E chegando na França, eu vi que a gente culturalmente não tinha aprendido nada. Eu tive que aprender tudo do zero. Eu sabia falar fluentemente francês, mas eu não conhecia nada, não conhecia as referências, até a maneira de falar, a gente falava muito certinho. Então, pra conseguir criar uma vida em Paris, esses primeiros anos de faculdade, foi um pouco complicado, gente. Eu cheguei numa sala de, sei lá, mais de 300 pessoas, tinha já vários grupinhos, porque tinham grupinhos que se conheciam da escola, que tinham decidido fazer a mesma faculdade. Então, pra criar laços de amizade e achar seu lugar, não só em Paris, mas na faculdade, tudo isso foi
uma mudança, assim, intensa. Mas... Isso é uma coisa que eu não sei como funciona na faculdade no Brasil de Direito, mas aqui na França tem esses anfiteatros, né, de 500 pessoas, então... Primeiro que você fazer uma mudança de país, né, já é uma coisa que é difícil, você não se sente, né, tão... Enfim, no seu lugar, você não tem suas referências. A gente não tinha... Eu falo a gente porque a gente veio do liceu, éramos um grupo de 10 a chegar ao mesmo tempo em Paris. E você perde, assim, toda a sua segurança, né? Seus pais não estão aqui, você não conhece ninguém, a gente ficava muito entre a gente, só que ao mesmo tempo querendo conhecer novas pessoas. Então, assim, é todo um processo intenso. Isso e ter que lidar com os estudos e estudar e às vezes achar um trabalho ao mesmo tempo, de estudante. Porque direito especificamente tem essa forma da organização da faculdade que são essas salas super grandes. Às vezes tem outras faculdades aqui na França que são, enfim, os BTS, etc, que são grupos, são salas de 30 pessoas, então é muito mais fácil de você conhecer pessoas, fazer amizades nesses anfiteatros, né, nas faculdades de Direito e Medicina também é assim no primeiro ano. Você se sente muito perdido se você não tiver... Você chega e tá lá, uma sala, você só acha um lugar livre, assim, sendo que as salas ficam super lotadas no começo do ano. Ao longo do ano as pessoas vão desistindo de ir pra aula e aí tem mais lugar, mas no começo você chega e é super impressionante, assim, eu nunca tinha visto isso, era meu primeiro ano de faculdade e foi super impressionante. E quais eram as suas impressões, assim, você gostava das aulas de Direito? Tipo, como é que foi a faculdade, ao longo da faculdade? Eu, assim, não gostava das aulas, nunca gostei das aulas de Direito. Óbvio que tinham coisas interessantes, eu não tenho como dizer que as aulas não eram interessantes. No começo é um pouco... a gente aprende muita história, muita economia, mas acho que isso é muito ligado também ao ensino francês, que demora um pouco pra chegar no ponto. Eles filosofam muito, mas é parte da cultura, é parte do ensino, é importante também. A gente cria uma cultura jurídica muito importante graças a isso. Mas eu não gostava, eu nunca me identifiquei, eu não me identificava com as pessoas, eu encontrei muita gente que adorava o que fazia, muita gente também que não gostava, mas eu não sabia muito o que eu estava fazendo ali. Só que era tanta mudança ao mesmo tempo que eu meio que achava que era ligado a isso, sabe? O meu... Não é desconforto, mas eu não sabia muito o que eu estava fazendo ali, era realmente isso. Mas eu achava realmente que isso fosse passar com o tempo. Eu achava que era uma questão de me achar meu grupo de amigos, criar uma estabilidade, achar um apartamento legal, me inserir na vida em Paris. Achava que as coisas fossem mudar. É que tem isso também. Eu acho que hoje em dia você consegue expressar muito bem essa coisa, essa dualidade que você sempre teve com a moda, porque você, enfim, conseguiu chegar a essa conclusão que você queria fazer moda, mas na época você nunca tinha falado pra gente, por exemplo, que você pensava em fazer outra coisa. Você falava que você tinha procurado direito muito por causa da estabilidade, que era uma profissão mais segura, mas a gente não sabia que tinha outra coisa que você já pensava faz tempo e tal. Era realmente... Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu decidi meio que... Assim, dar o máximo, né? Dar o máximo e fazer meio que uma checklist, assim, de coisas que eu ia avançando. Tipo, criar um grupo de amigos, achar um apartamento legal, me sentir confortável na minha vida em Paris. E conforme eu ia avançando, tinha menos coisas que pareciam ser problemas. Sim. Até que, bom, no final não tinha mais nada e eu realmente entendi que eu tinha que mudar de área. Mas até chegar nisso, eu dei o meu máximo. Eu decidi fazer tudo que eu pudesse pra ficar nessa área. E outra coisa que você estava falando também é que você estava esperando um sinal, né? E todo ano eu esperava um sinal do universo pra meio que falar, não é pra você, sabe? Sei lá, por exemplo, não passar de ano, ter muita dificuldade pra passar de ano, ou qualquer sinal, eu tava esperando qualquer coisa, mas que
Na verdade, eu não tava com coragem de tomar essa decisão. Então eu jogava pro universo tomar essa decisão no meu lugar. Só que o universo nunca tomou essa decisão no meu lugar. Eu fui passando de ano, eu não era o melhor da turma, mas eu também não era pior, eu passava direto, estudando o Você mínimo. sempre foi uma boa aluna, né? Então tem muito isso também, às vezes, quando a gente entra no ensino superior, quando você era um bom aluno na escola e que às vezes você já sabe como estudar e que você tem um pouco de facilidade, que você vê outras pessoas que estão sofrendo, tendo várias dificuldades. Tinha isso passar. também. E aí eu me questionava muito, eu falava, nossa, mas se eu tô tendo um pouco de facilidade com isso, vai ver, é pra mim. Entendeu? Mas foi esse pensamento, assim, durante muitos anos. Não é porque você não é horrível numa coisa que aquela coisa é o que você tem que fazer pelo resto da vida, né? E aí conta, você terminou a faculdade de Direito, né? E aqui na França você tem que fazer a École du Barreau a mais, né? Para virar advogado na França, você tem que passar uma prova, que é mais ou menos que nem a OAB. Você pode passar essa prova depois de 4 anos de estudo de direito. Normalmente as pessoas completam, ou seja, fazem 5 anos de faculdade e passam essa prova. Para passar essa prova, que são várias provas escritas, e se você passa, se você tem a média, você faz a parte oral. Teve uma reforma recentemente, acho que na minha época você podia fazer essa prova 3 vezes, hoje em dia acho que são 2. E você precisa preparar essa prova durante entre 6 meses e 1 ano, depende de como você estuda. Depois que você passa isso tudo, você entra na École du Barreau, que é uma escola onde você tem um status especial, que é aluno advogado. E você tem 6 meses de aula e 6 meses de estágio, 6 meses de estágio em escritório de advogados. E o primeiro estágio pode ser empresa, pode ser num tribunal, pode ser outro tipo de estágio, pode ser fora da França. E depois desse tempo todo, você passa mais uma série de provas e depois desses mais ou menos 2 anos, você vira advogado e pode exercer. E eu lembro que você também, tipo, passou por todo o sofrimento, né, de concurso, porque acho que no Brasil também, mas aqui na França os concursos, eles são super, enfim, competitivos e é um sofrimento. Eu tive que passar por isso, eu lembro de você passando por isso. E você acha que isso teve algum impacto depois? Porque será que você pensava, eu já passei, sabe, já fiz a faculdade toda, já passei pelo concurso, já fiz a École du Barreau. Nesse concurso foi mais uma vez onde eu tava naquela mentalidade de nossa, se não for pra ser, não vai ser agora. Porque tem muita gente que não passa nessa prova. Muita gente tem que fazer várias vezes o concurso pra poder, que não é bem um concurso, mas é mais ou menos concurso, pra conseguir virar advogado. Só que eu consegui de primeira. Então foi mais uma vez onde eu falava com o universo, tipo, gente, não é possível. Então vai ver, é isso mesmo. Eu vou ser advogada e eu vou ser plena e exercer isso pro resto da minha vida. E vou manter essa parte minha mais artística como um hobby. E eu acho que tem também a questão que quando você está na faculdade, você tem alguns estágios, mas é mais a parte teórica, né? Então você deve se perguntar, será que quando eu começar a trabalhar, eu vou continuar tendo esse mesmo sentimento? Tem muito isso. E isso é muito também outro ponto bem característico do ensino francês. Porque eu fiz um intercâmbio no Brasil e eu tinha a impressão que os alunos começavam a estagiar bem cedo no Brasil. É verdade. E na França não, nem um pouco. Durante 5 anos eu não fiz estágio nenhum. Você pode fazer uns estágios durante as férias, se você quiser, e quase nenhum escritório aceita alunos tão jovens, mas não é algo que a gente faz. Tipo, não se faz aqui. Aqui é muito teórico, né? Muito teórico. É muito, tipo, durante a faculdade você tá lá pra passar prova. E depois que você termina tudo isso, aí você começa a trabalhar. Sendo que eu acho que tem muita gente que poderia mudar de opinião durante a faculdade se estivesse estagiando ao mesmo tempo, porque você se dá conta realmente do que você vai fazer. Exatamente. É na prática que você vê, né? Com se certeza, você gosta ou não. Com certeza. E aí conta pra gente como foi o seu primeiro emprego, né, sendo advogada e como é que aconteceu? Mais uma vez as coisas fluíram bem. Eu fiz o meu último estágio da escola de advogados num escritório e me ofereceram uma vaga pra trabalhar nesse escritório logo depois, assim. E eu aceitei. E eu
trabalhei nesse escritório durante quase 2 anos e foi uma ótima experiência, me dava super bem com todo mundo. No começo era super interessante, mas mais uma vez, eu não tenho, mesmo agora tendo mudado de área, não é minha paixão, eu não sou apaixonada por direito, mas eu não tenho como dizer que não é algo interessante. Sim, Mas foi tudo bem, correu tudo bem. Eu sabia que eu não amava o que eu fazia. Eu não acordava todo dia super angustiada, odiando, sabe? Não era isso. Não é. E aí, se fosse assim, acho que teria sido mais fácil, sabe? Se tivesse uma coisa tão forte. Mas não era. Era uma coisa muito mais leve, você sabe, você tá ali trabalhando, você sabe que não é. Que, tipo, você não tá curtindo o que você tá fazendo. Mas depois você vai beber uma cerveja com seus amigos e tá tudo bem? Você esqueceu? Eu lembro que você falava que você não era apaixonada, né, pelo seu trabalho, mas que você podia se realizar pela vida social, Exatamente. pelos seus amigos, pelos seus hobbies. E o que mudou? O que aconteceu que te fez mudar de ideia? Então, o que mudou foi o confinamento. Obviamente, isso tudo já estava dentro de mim há muito tempo. Mas eu realmente, exatamente o que você falou, eu achava que o resto, sem ser o meu trabalho em si, era suficiente. Eu achava que eu ia conseguir levar minha vida sem amar, sem ser apaixonada pela minha profissão, mas sendo também, assim, boa no que eu fazia. Não era excelente, mas eu era boa. E trabalhando com responsabilidade, eu ia evoluir e era suficiente pra eu pagar minhas viagens, pra a gente sair, pra gente ir pra restaurante. E que isso era suficiente. E aí aconteceu o confinamento e eu fui cortada disso tudo, como todo mundo. E era todo dia a rotina de trabalho e só trabalho. E foi aí, muito rápido, que eu fui me dando conta que não tava dando. E foi aí que eu fui realmente vendo que eu só conseguia levar o meu trabalho porque eu tinha essa minha vida social. Essa válvula de escape. Exatamente, porque eu fazia outras coisas, porque eu podia sair, porque eu me dava bem. Eu adoro as pessoas com quem eu trabalhava. A gente saía muito, nós somos amigos. Então, isso era o que me segurava. Quando eu fiquei ali, na frente do meu computador, todo dia, confrontada ao meu trabalho, sendo que a gente não tava com ritmo excessivo, sabe? Tava, tipo, super tranquilo. Aquilo foi criando uma angústia tão grande, eu nunca imaginei viver uma coisa dessas. Porque não era burnout, sabe? Era realmente é como se eu estivesse rejeitando aquilo. Muito, muito bizarro, assim, viver uma coisa dessas tão intensa. Eu mesma demorei a entender o que estava acontecendo, porque no começo eu achava que eu só não tava, sei lá, gostando do que eu tava fazendo na hora, só que foi aumentando, ao ponto de eu... Que nem uma panela de pressão, assim. Muito. E ao ponto que eu não queria mais, tipo, de manhã eu não queria abrir meus e-mails, sabe? Eu tava com muita dificuldade, até chegar num ponto que eu tava assim... Eu vou me demitir sem saber o que eu vou fazer. Porque eu só não estou aguentando essa situação. E é muito estranho pra mim pensar dessa maneira, porque eu nunca fui muito esse tipo de pessoa que age de maneira impulsiva, sabe? Você me conhece há muitos anos, então pra mim isso tudo era muito difícil de digerir, sabe? De eu estar vivendo isso, de eu ter essa vontade a esse ponto, de estar realmente querendo escrever pra minha chefe, tipo, não quero mais trabalhar. E... Por um lado, ainda bem que aconteceu o confinamento, né? E que você pôde... Pelo menos serviu pra você se confrontar a si mesma, né? E perceber o que você queria de verdade. E até aí, quando eu fui percebendo que a situação tava séria e que eu realmente tava decidida a mudar, começou a outra pergunta: vou mudar pra fazer o quê? Sim. E é muito engraçado, porque até nesse processo demorou pra eu chegar em moda, sendo que deveria ter sido a primeira coisa na qual, sabe, deveria ter sido assim um declique imediato. Porque foi o que você sempre teve interesse. Sempre quis fazer. Não, a Ila, gente, é a nossa amiga mais estilosa. Ela sempre teve
sei lá, um estilo natural, assim, né? Sempre foi a mais bem vestida. Então, pra mim, parece óbvio também que você fosse se interessar por moda, mas eu acho que quando é a gente mesmo, né? Nossa, foi... É difícil. Eu comecei, na verdade, pensando de uma maneira muito racional, assim. Como eu vou... eu sabia que eu ia ter que voltar pra faculdade, mas eu não queria recomeçar. Pra mim, era uma ideia muito difícil de aceitar, sabe? Depois de 7 anos de estudo, já no mercado de trabalho. Só que eu tava pensando, bom, se eu vou fazer algo mais artístico, mudar completamente de área, eu vou ter que voltar pra faculdade, não tem como. Só que aí eu pensei, bom, eu vou voltar pra faculdade, mas pro mestrado. Eu vou, sabe, não vou voltar pro primeiro ano de faculdade. E aí eu comecei a pesquisar coisas que meu diploma, assim, ajudasse. Direito pudesse, sabe? Coisas mais artísticas dentro do direito. Coisas não, ao contrário, coisas mais, tipo, burocráticas dentro do meio artístico, mais assim, tipo, fashion business, esse tipo de área, eu sabia que os estudos de direito poderiam ser úteis. Ainda mais que eu sou formada em propriedade intelectual, então eu já tenho uma certa ligação com esse meio. E aí eu olhava, assim, a lista de curso e eu tava tipo, não, gente, não, se é pra fazer isso eu vou ficar em direito, porque eu não quero fazer isso, sabe? Não te deixava animada, né? Nem um pouco, eu tava procurando, eu tava lendo as coisas e eu precisava sentir algo, sabe, no coração, assim, porque, gente, era uma mudança tão enorme que eu precisava sentir isso. E eu pesquisava e nada, assim, nada nessas áreas mais de business management me interessava. E aí eu continuei a aprofundar o negócio, chegar nas partes mais de design, mesmo assim nada. E aí eu tava conversando com a minha mãe e ela assim, Ila, mas o que você gosta, sabe? Foi muito... É a coisa mais simples, né? Simples, tipo, sabe? A resposta tá bem na nossa cara. Nossa, mas foi muito isso. E eu falei pra ela, tipo, é moda, sabe? Vai ser moda. E aí eu lembro que, assim, no dia seguinte, eu acordei com um coração leve. Depois de 2 meses quase não dormindo. Você assim, tava angustiada? Eu tava muito angustiada. É uma decisão muito grande, sabe? Que implica muitas coisas. E eu acordei realmente assim, é isso que eu vou fazer. Eu comecei a pesquisar e, obviamente, eu tenho que recomeçar. E eu vou recomeçar e tudo bem. E eu aceitei que era um momento de me lançar nisso. Você ainda é super nova, sabe? Bem ou mal, você... Há quantos anos vai ser a faculdade de moda? Vão ser 3 anos, inicialmente, você vai, sabe, 3 anos pode parecer muita coisa, mas se for pra fazer o que você gosta mesmo, vale a pena, né? Por mais que eu sei que deve ser uma decisão super difícil, mas é aquela coisa, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, né? Mais do que, enfim, na nossa casa, mais do que com os nossos amigos, então se for pra fazer uma coisa que você não gosta, né? Eu acho que vale a pena. Com certeza, e foi muito isso também, tipo, eu percebi que em direito eu ia continuar, sabe, estagnando, porque é uma profissão linda, super importante, com uma responsabilidade enorme e você precisa gostar daquilo pra ser boa, sabe? É verdade. E você teve algum momento que você ficou com medo do julgamento dos outros, já que as pessoas vão pensar? Porque direito, bem ou mal, é um pouco que nem medicina, né? É um curso que várias pessoas sonham em fazer e quando você acaba mudando de ideia, tem muita gente que não entende, né? Porque como tem muita gente que quer fazer aquilo, você se sentiu julgada em algum momento? Já me senti. O olhar das pessoas é engraçado, sabe? Porque você fala isso, ninguém entende muito. Pra mim, a faculdade de moda é algo muito óbvio, porque eu cresci com minha mãe tendo feito faculdade de moda, sendo professora de moda. As pessoas não entendem, as pessoas que não frequentam esse meio, que não se interessam por isso, não entendem nem por que uma pessoa faz faculdade pra fazer moda, entendeu? Sim. Então, é claro... Porque tem toda a parte técnica também, né? Não, mas não é só isso. Tem curso de ilustração, modelagem, corte e costura, tem 1 bilhão de coisas, tem 1 bilhão de profissões dentro do meio de moda.
gente, esse povo todo vai pra faculdade pra aprender, como qualquer outra faculdade. E as pessoas não entendem. As pessoas não entendem muito como você larga 7 anos de estudo e uma carreira estável. E uma carreira já estável. Você já estava ganhando bem, etc. Pra fazer uma faculdade de moda. Eu nem... Ainda bem, eu não encontrei pessoas ainda que me chamaram de fútil ou coisas assim, sabe? Esse tipo de comentário, não. Mas é só realmente uma... As pessoas não entendem, as pessoas não sabem o que se faz. A pergunta que mais me fazem é, mas é pra fazer o quê? Tipo, o que você aprende na faculdade, entendeu? Quais são os cursos? Mas eu acho que realmente são pessoas que... Não é só aprender como se vestir bem. Exatamente. Muitas pessoas acham que é isso, sabe? Mas realmente dá pra ver que é são pessoas que não tem ligação nenhuma com esse meio. Então eu acho que o que a gente pode aprender pela sua história é que é uma lição de vida, né? Às vezes você mesma tem que assumir as suas decisões e ter a coragem de mudar de vida, porque nem sempre a vida vai te fazer ter um erro. Nem sempre vai ter um erro no meio do caminho, às vezes tá tudo dando certo, mais ou menos certo, né, entre aspas, você gosta mais ou menos do que você faz, você consegue passar de ano, não acontece nenhum desastre no meio do caminho, nenhum acidente, mas ainda assim não é o que você quer e não é por isso que você tem que continuar nos mesmos estudos, né, na mesma via. Com certeza, eu passei anos esperando esse sinal. Vai ver, o sinal foi esse confinamento, mas eu poderia ter me ouvido antes. Eu não tenho arrependimento, eu aprendi muito com a faculdade de Direito, eu encontrei pessoas maravilhosas e eu tenho certeza absoluta que tudo que eu fiz vai ser útil pro meu futuro. Exatamente. E se eu tô entrando na faculdade de moda com a minha cabeça hoje, com 27 anos, tem um motivo, sabe? Mas eu acho que eu aprendi também que eu tenho que me ouvir e isso é muito importante, é muito importante. Com certeza. Eu acho que a gente ouvir a nossa intuição ela tenta nos mostrar de forma sutil e a gente não ouve. Exatamente. Não. E aí a voz vai aumentando até uma hora que ela te obriga a ouvi-la. Exatamente. Acho que não precisava ter chegado nesse nível, poderia ter evitado toda essa angústia pela qual eu passei durante o confinamento, que foi algo assim muito intenso. Se eu tivesse me ouvido, nem que fosse só durante esses 2 meses, em vez de sair procurando o que eu poderia fazer, só parar pra pensar, gente, mas aquilo aqui que você sempre gostou, sabe? E uma última pergunta, você acha que justamente o fato de você ser um pouco mais velha, já ter mais vivência, assim, vai te ajudar na sua nova faculdade? Então, é engraçado que ontem foi o meu primeiro dia de aula e eu cheguei com uma mentalidade muito diferente da minha mentalidade com 17 anos, quando eu cheguei em Paris, na minha primeira faculdade de Direito. As prioridades são outras, sabe? Eu tô ali pra aprender, eu tô ali pra focar na minha carreira, pra focar nessa nova etapa da minha vida. Bom, então tem alguma coisa que as últimas palavras, assim, que você queira falar? Assim, a gente cobriu toda, mais ou menos, o processo, como é que foi pra fazer essa mudança. Mas, assim, eu acho que é importante contar esse tipo de história pra pessoas que estão na dúvida, se querem mudar de área ou não, se estão muito confusos. Eu sei que a gente passou por uma época super complicada de confinamento e muita gente tá se questionando sobre profissão, sobre estar na área certa ou não. Mas, assim, eu também queria dizer que eu consegui fazer essa mudança e ter essa coragem, porque eu também tive um apoio financeiro. Eu sabia, eu fiz os cálculos, eu sentei, eu conversei também com os meus pais que estão me ajudando. Tudo isso foi parte desse processo. E eu acho importante falar um pouco sobre isso, porque não é também assim, sabe? Não é, larguei, pedi, me demiti e é isso aí, vou mudar de área. Eu não agi, tipo, eu acho que é algo que merece ser bem pensado, você sentar e botar os prós e contras, assim, e realmente organizar como seria a sua vida se você mudasse de área. Já é super corajoso, né? Mesmo tendo ajuda, mesmo sendo nova, mesmo não tendo filho, essas coisas. E a gente sabe que para outras pessoas pode ser ainda mais difícil, mas se você não tá feliz, né? E se
você sabe que tem alguma outra coisa que você gostaria de fazer, eu acho que sempre vale a pena, mas claro que cada um tem que avaliar a sua situação e que não é fácil. Tem pessoas que têm situações muito mais difíceis, então a gente queria contar, né, a sua história pra... Mas a realidade, assim. a realidade. Se puder ajudar alguém, ótimo. Enfim, Mila, muito obrigada por participar do vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da sua faculdade de moda. Tenho certeza que você vai ser muito boa. E mesmo que... É o que a gente estava falando, né? Mesmo que você não goste, que, sei lá, a gente nunca sabe o que vai acontecer, todo o percurso que você fez não foi em vão, né? Com certeza. E acho que isso é um ponto realmente, gente. Não tem que ficar... Sabe, ficar nessa coisa de arrependimento. Acho que você não avança com a sua vida se você ficar se arrependendo o tempo todo das coisas que você fez. Exatamente. Você agora é advogada, bem ou mal, você tem o seu diploma. Caso alguma coisa dê errado, você sempre vai ter o seu diploma lá que pode ser útil em algum momento. Então, é isso. Muito obrigada e eu te desejo toda a sorte do mundo. Eu tenho certeza que você fez a escolha certa e que vai dar tudo certo. Vai sim. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês também têm vontade de mudar de carreira, enfim, se vocês têm alguma outra profissão que vocês se interessariam. Ou alguma dúvida. Alguma dúvida. Até sobre direito, se precisarem de ajuda. Exatamente. Sigam a Ila no Instagram. Qual é o seu Instagram? Ilanit Shayevitz. Eu vou colocar aqui embaixo, mas ela, enfim, tem várias fotos maravilhosas, ela posta muito sobre comida também, que ela cozinha muito bem. E não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!